ser uma das mais importantes acerca da nossa fé e da compreensão sobre o cuidado, o carinho de Deus para conosco, que é a questão da providência de Deus. Obrigado, agora som para cinema. Voz do Darth Vader. E a pergunta, nós temos duas perguntas que vão trazer, que o catecismo traz à tona acerca desta questão da providência divina. E a primeira é: o que você entende por providência de Deus? Esta é a primeira pergunta, é a pergunta de número 27. E a segunda pergunta é: que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta pela sua providência? Então são dois questionamentos, dois pontos que nós temos para tratar essa manhã, e que, como eu digo, não são muito fáceis de serem tratados, que nós vamos ver que eles elencam, eles problematizam algumas questões. Então, num primeiro momento, eu quero tratar assim: nós vamos responder as perguntas, lermos os versículos, fazermos alguns comentários e oportunizar perguntas. E, por fim, vamos problematizar a situação. Porque eu sei que se eu não problematizar, nós vamos sair com algumas dúvidas aqui. E embora a igreja aqui seja extremamente bem instruída, ainda poderá haver alguém que tenha dúvidas quanto a essa questão da providência de Deus e como ela se desenrola na nossa vida. Então, vamos lá. Difícil sempre eu tenho tido esse privilégio ao mesmo tempo esse problema, mas sempre eu prego depois de Davi, sempre eu trago o estudo depois de Davi. Aí o Davi faz uma explanação assim das melhores que existem na face da terra, e depois eu tenho que falar, né? É só Deus mesmo, né, cara? Só graça, né? Deus proverá, né? Jeová Jireh. Não é fácil. Vamos lá. O que você entende por providência de Deus? É a pergunta de número 27. Vou repetir. O que você entende por providência de Deus? Então abramos as nossas Bíblias para responder essas perguntas. Deixem abertas as vossas Bíblias. Mas antes, eu gostaria de apenas trazer alguns termos da língua grega sobre o que significa providência. Dei uma olhadinha no hebraico, mas a língua grega tem uma variedade maior de termos acerca do significado da palavra providência, do termo providência. Então, prover, na língua grega, vão ter pelo menos 4 a 5 vocábulos que têm a ver com providência. Então, o primeiro é etoimazo, que significa preparar. Deus, na sua providência, Ele preparou todas as coisas para nós. E Ele prepara tudo para a sua glória também. Ou na ordem inversa, prepara tudo para a sua glória e também para nós. Outra palavra, taumai, que significa obter, ganhar. Nós recebemos de Deus a providência de todas as coisas para a glória do nome dele. E também esse mesmo vocábulo, taumai, significa possuir. Então Deus nos dá coisas, nós temos coisas, porque Deus nos dá estas coisas, tanto coisas boas quanto coisas más. Nós vamos ver isso na lição. Os seres humanos, a raça humana, tem coisas porque Deus provém coisas a ela. Terceiro termo, parecer. Essa é uma palavra que aparece bastante e que significa, aí sim, é o termo mais o que traz para mim o significado mais pungente da palavra provisão. É o que tem mais a ver, inclusive, com a nossa lição. O seguinte fato: prover, providenciar. E tem uma palavra que eu achei interessante: apresentar. Deus acaba apresentando a nós determinadas coisas na sua provisão. Depois nós temos outra palavra grega, proneo, ou melhor, pronoel, que significa refletir
e considerar, pensar. Mas essa palavra tem uma ideia de cuidado. Deus, Ele pensou em nós, Ele tem um cuidado conosco. Todas as coisas foram arquitetadas por Deus, visando o nosso cuidado e o carinho que Ele tem por nós. Tem a ver com o zelo de Deus para conosco. A palavra também que eu já vi o Davi usar no sermão lá no La Salle, a palavra poiel, que é fazer, produzir. Deus produz as coisas a nosso favor, para nós. E por último, interessante, a palavra grega pronoia, da onde vem uma palavra que até nós ouvimos muitas pessoas usá-las no sentido negativo. Quando se pensa em horóscopo, ou quando se pensa alguém que tem aquela coisa assim, pessoa que tem, parece um sexto sentido, né? Eu premeditei, mas o dicionário que eu estou usando para fazer esses vocábulos à tona para nós amanhã, ele usa entre aspas, né? O termo seria uma premeditação, né? Porque a palavra pronoia, ela vem de pró, que é antes, e noel, que é pensar. Então Deus premeditou no sentido de ter pensado antes todas as coisas. Isso nos dá uma segurança, nos dá uma tranquilidade de que as coisas não são feitas ao acaso, que elas não acontecem de maneira casuística. Não, há todo um projeto, toda uma arquitetura e toda uma segurança que o crente pode ter na providência divina para a sua vida. Esses termos empurram para essa ideia. Eu descanso naquele que, antes de todas as coisas, pensou em mim, teve cuidado também, me amou desta forma. Agora sim, vamos então ao catecismo. O catecismo, ele começa então respondendo estas perguntas, essa pergunta de número 27, da seguinte forma: o que você entende por providência de Deus? Então a resposta é a seguinte: a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com as suas mãos, Ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-os de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas, na verdade, não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. Esse vocábulo mão vai ser muito usado nos comentários acerca do catecismo de Heidelberg. E é interessante que sempre quando se fala em mão é no sentido de sustentação, de poder, de Deus estar no controle, né? A destra tem a ver com poder, com cuidado, com Deus ser o sustentador de todas as coisas. Bem, vamos agora esmiuçar e separar essa resposta em partes, né? Então, a primeira parte da resposta diz que a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder. Vamos ver as referências bíblicas que mostram isso. Alguém abre para nós em Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24. E outra pessoa, Atos 17, 24 a 28. Vou repetir: Jeremias 23, 24 e Atos 17, 24 a 28. Quem achou pode ler. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura, não enche os céus e a terra? Diz o Senhor. Atos 17, 24 a 28. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Mas de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Aqui. É o 28, amém, obrigado. 26, não pode ir para o 28. Para buscarem a Deus, porventura tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, e deles somos também geração. Muito bem, meus irmãos, dois versículos que mostram
esta onipotência e onipresença de Deus, a extensão da sua provisão. Deus, Ele é Deus de perto e Deus de longe. Ele não é um Deus que cuida só das coisas que nós estamos vivenciando agora, e não é um Deus que cuida de coisas tão próximas, como Ele cuida de coisas que são muito para frente, muito para o futuro, ou no futuro, coisas que são muito mais amplas do que a nossa mente possa imaginar. E este texto que o Rodrigo leu, discurso de Paulo no Areópago, ele cita, eu acho, não me falha, se não me engano, é Epimênides que ele está citando aqui, este poeta. Paulo, ele, nesses poucos versículos, ele mostra a grandeza de quem é Deus, e a grandeza do caráter de Deus, a grandeza da natureza de Deus, o Deus que fez todas as coisas, o Deus em quem nós nos movemos, em quem nós somos. Este é o nosso Deus. Quando nós pensamos em providência, uma das figuras que mais vem à nossa mente é a figura dos nossos pais. Foram eles que foram os provedores primeiros da nossa existência. E muitas vezes nós temos uma dificuldade de entender a provisão de Deus, porque às vezes os nossos pais falharam aqui ou acolá em alguma coisa e ficou para trás na provisão deles, seja na questão afetiva, ou na questão financeira, ou em algum tipo de coisa nesse sentido. Agora, Deus não é homem. Nossa fragilidade humana faz com que nós às vezes mensuremos a Deus dentro das nossas limitações, e isso ofusca justamente aquela confiança que nós deveríamos ter no Senhor, em saber que todas as coisas elas são controladas por Deus. Estamos aqui, todos que estão aqui sabem da situação que nós estamos passando. Posso falar assim porque todos que estão aqui sabem, não será revelado a eles, será revelado a outros. Todos nós ficamos tristes com a saída do nosso pastor para um outro distrito. Mas nós temos que entender que a mão de Deus está por trás de todas as coisas. Nós temos pregado isso, nós temos falado isso, que Deus está por trás de todas as coisas. Agora é hora de crermos nisso, por mais que nos doa. É hora de nós acreditarmos em todo o nosso coração, e nós vamos depois tratar também da responsabilidade humana, de todas as coisas que nós temos como responsabilidade dentro desse processo. Porém, perdão, alguém está me lembrando esta hora. Desculpa, eu esqueci de desligar o celular. Aqui, ó, posso fazer isso? Obrigado. Então, assim, voltando, perdoe, você não desliga, mas essa questão da providência divina, de Deus saber todas as coisas, de Deus ter todo o poder, tem que permear desde as coisas mínimas às coisas máximas. Temos que saber que Deus cuida desde coisas pequenas e desde coisas grandiosas. E isso que o Rodrigo leu exalta o caráter desse Deus. Em contraste com o caráter dos seres humanos, Deus, Ele não erra e nem erra. Em contraste com o caráter dos seres humanos, Deus é esse Deus expresso na Escritura, a partir da leitura do Rodrigo. Nele estão todas as coisas, Ele fez todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. Nada está longe, fora do domínio das mãos do nosso Deus. Nós precisamos aprender a descansar nisso. Eu sei que é difícil esse exercício. Nós falamos muito de fazer isso, mas quando chega na hora H, o desespero toma conta da gente. É normal, nós somos seres humanos, somos frágeis, temos as nossas questões, os nossos problemas, mas nós precisamos confiar mais na mão daquele que vive e reina para sempre. Esse primeiro momento, nesses primeiros dois textos, nós temos então essa resposta. Deus, Ele é onipotente e onipresente, e a providência dele é isso, é o seu poder
que vai permear a nossa vida, os acontecimentos da nossa vida, quer sejam grandes, pequenos, quer sejam de perto, quer sejam de longe. A extensão do poder de Deus, da onipotência, da onisciência dele é abrangente. Algum questionamento, alguma colocação sobre essa primeira parte? Podemos passar para a segunda? Bem, a segunda parte da resposta diz o seguinte. Vou pegar a primeira para a gente ter um nexo. A providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com as suas mãos, ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as suas criaturas. Vamos ler os textos que mostram isso. Hebreus, é um texto só na verdade. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Quem achar pode ler para nós. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. Que maravilha! Você está falando de Jesus Cristo. Ele sustenta todas as coisas, os céus, a terra. Ele fez todas as coisas. E eu fui dar uma olhadinha na palavra grega para sustentar. A palavra grega fero, que significa levar, carregar, apoiar. Cristo, ele cria todas as coisas. E ele, como nosso Senhor e Salvador, regenera todas as coisas. E ele sustenta todas as coisas com a sua destra. Tudo o que acontece conosco é sustentado pela mão de Deus. Gosto muito, já falei ontem até brincando, que depois lá no céu vai sentar, isso é brincadeira, né? Lá no céu vai sentar o Pai, o Filho e o Espírito Santo e o bolacha do óleo, assim, né? Tanto que eu gosto do bolacha. Eu já vi sermões do bolacha que eu achei muito pesados, mas que traduzem essa realidade, em dizer, de forma veemente, de forma veemente o seguinte: tudo que acontece com você tem a ver com Deus, tudo. Ele não está aqui tratando de um fatalismo, de um determinismo, não é isso, mas ele está dizendo que por meio das circunstâncias que acontecem conosco, Deus trabalha na nossa vida e que Ele tem as circunstâncias sob o seu controle. As coisas não ocorrem senão por sua, quando muito, permissão e também sua ordenação. Então, há uma ideia muitas vezes errada na nossa mente, volto a dizer, porque pensamos que, por em algum momento da nossa vida termos faltado algum tipo de provisão humana, de que Deus fará conosco. E aqui, uma doutrina é muito importante a ser repensada, na minha opinião. Vi uma vez um professor de grego falar sobre isso, o professor Gerson. Ele disse que a doutrina do Deus Criador é muito pouco exaltada nas igrejas, é muito pouco falada. Se fala muito do Deus Redentor, se fala muito do Deus que morreu na cruz, falamos de diversos mundos, mas a questão da criação, de mostrar como Deus ordenou, criou e sustenta todas as coisas, deve ser retomada. Porque eu começo a confiar em Deus na medida que eu vou conhecer o que Ele é e o seu caráter. Uma vez conversando com aquele meu amigo, você já conhece, tem aquelas pérolas, né, maravilhosas dele, o Bebeto, o filósofo. O Bebeto, um dia nós conversando, eu dizendo, poxa, mas tinha que ter uma coisa extraordinária em Abraão para crer de uma maneira a pegar o seu filho e ir sacrificar. E ele disse de uma forma muito ingênua, mas muito profunda, ele disse assim, ele tem jeito de falar, mas ele conhecia o Deus vivo de perto. O que ele está dizendo com isso? Abraão tinha um conhecimento de quem era Deus, e sabia que o caráter de Deus era bom, que ele o amava, que aquela ordem dada quase, como diz Lutero, subcontrária espécie, né? Dada quase contrária à espécie divina, que é Deus, ela é dada na esteira de que eu confiarei em Deus, mesmo que Ele me deu uma ordem que parece absurda aos meus olhos, aos meus ouvidos, porque eu confio no caráter dele. Ele é bom, Ele é onipotente, Ele é onipresente, e assim sendo, eu descanso. Quando um homem casa com uma mulher,
e uma mulher, um homem, eles repousam de certa forma, embora saibamos que somos falhos, nesta confiança. Este cidadão aqui, eu creio que ele fará tudo para me sustentar, para ser meu marido e cumprir com todas as suas, não diria obrigações, mas com todas as suas atribuições do marido. A esposa também, o esposo pensa nisso dela. Não como uma troca, não é essa a ideia, mas no sentido de realmente descansar. Ora, duas pessoas que não se conhecem, que moram em casas diferentes, com costumes diferentes, com pais diferentes, as circunstâncias os unem, e eles, o Deus os une, e eles acabam se conhecendo, eles depositam uma confiança na pessoa que é falha, porque eles acreditam que essa pessoa irá lutar com todas as suas forças para não falhar. E isso só se casa quem tem um mínimo de confiança no caráter da outra pessoa. Se casa por quem a pessoa é, a não ser que tenha uma distorção aqui de interesses. Pessoas que casam por interesse, não é o caso de ninguém aqui. As pessoas vão casar confiando na outra. Confia que essa pessoa estará comigo. Se nós fazemos isso com pessoas que são falhas, quanto mais nós devemos confiar em Deus. Deus não falha, irmãos. Nós às vezes pensamos, mas Deus falhou. Nós pensamos isso. Lá no nosso subconsciente, essa situação, parece que está complicado, parece que é uma falha. Não, nós falhamos. E aí entra a responsabilidade humana que nós vamos falar depois. Nós falhamos constantemente. Mas Deus, Ele não falha, Ele não muda, Ele é bom, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele cuida de todas as coisas. Sempre. Nós precisamos aprender a descansar nisso. O que mais diz a resposta? Então, a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com as suas mãos, Ele sustenta, ou seja, Ele carrega, Ele apoia continuamente os céus, a terra e todas as criaturas. Não tem nada que Ele não carrega. E agora vem mais um pedacinho da resposta. Governando-os de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza. Vamos ver os versículos bíblicos que apoiam o governo de Deus de tal modo que estas coisas não nos vêm por acaso. Vamos lá. Primeiro texto, alguém pode ler para nós, Jeremias 5:24. Não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva, tanto temporã como a tardia, a seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da seca. Atos 14, 15, 17. Senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. João 9:3, é bem curtinho. Está falando do céu. Amém? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E o último, Provérbios 22:2. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Bem, vamos lá. Eu disse que tinha um versículo complicado essa manhã para mim. Esse de Provérbios é bem complicado. Vamos ter que tratar dele com um certo cuidado. Todos os outros
versículos lidos, eles vão enaltecer justamente as coisas que nós lemos aqui, ou que são apontadas aqui na resposta. Então Deus, Ele cuida das plantas, é Ele quem dá chuva, é Ele que ordena as estações, é Ele que permite saúde e doença. Aqui, no texto de João 9, por exemplo, não está vaticinando que Deus é aquele ser maldoso que quer colocar doença nas pessoas. Não. O texto está mostrando o quê? Que pela universalidade do pecado, todos os homens nascem pecadores, os homens estão sujeitos à doença. Todos. Este homem vai nascer cego. E Jesus está inclusive desassociando aquela ideia judaica que era muito presente no seguinte: de que aqueles que não pecavam, que viviam de acordo com os preceitos de Deus, não iriam, essa é uma ideia bem presente dentro do judaísmo no tempo de Jesus, eles receberiam os bens. Então, as pessoas perguntavam a ele: olha, esse homem nasceu cego e ele, quem pecou no final para que ele nascesse dessa forma? E Jesus vai dizer: não. Tem a ver, sim, com a universalidade do pecado. Todo ser humano nasce pecador e ele vai então estar sujeito às intempéries dessa vida. É o já e o ainda não. Nós, para aqueles que são crentes, já temos alguma coisa da glória de Deus e da realidade dos céus na nossa vida, mas só teremos plenamente no céu. E em relação à universalidade do pecado, mesmo aqueles que são crentes estão sujeitos a enfermidades e uma série de coisas. Então Jesus vai desassociar essa questão de pecado no sentido de uma atitude pecaminosa X teria gerado naquele homem esta doença. Não, ele está dizendo o seguinte: este homem nasceu assim e a glória de Deus será manifesta nele, porque ele será então tocado por um sinal miraculoso a partir da intervenção divina. Então, esse texto aqui é um texto que nós temos que ter um certo cuidado para que ninguém a partir dele comece a pensar que Deus é um ser maldoso que quer que as pessoas fiquem enfermas para manifestar a glória dele. Não, não é isso, sim, aquilo que eu já disse anteriormente. E a outra coisa, e o outro texto que é muito difícil, não desprezando os primeiros textos, porque os primeiros textos, como eu disse, eles estão apenas vaticinando, dizendo: olha, Deus cuida das plantas, Ele que dá chuva, Ele que controla tudo, o homem pode até criar métodos, mas a resposta final sempre é de Deus para o controle de todas as coisas. Agora, quanto à doença, que nós já tratamos aqui nesse versículo 9, no capítulo 9, versículo 3, e quanto à questão das riquezas e pobrezas, nós temos que parar um pouquinho, porque Provérbios 22:2 vai dizer o seguinte: que Deus fez o rico e fez o pobre. Quando nós olhamos para esse versículo, nós podemos pensar algumas coisas que, na minha opinião, são indevidas. Então, no primeiro momento, eu trouxe um livrinho aqui, porque eu sempre gosto de xerocar as coisas, mas não tive tempo, e que ele vai nos ajudar na questão, ou no seguinte sentido: ele vai nos ajudar a interpretar um pouco melhor Provérbios, porque Provérbios precisa de todo um cuidado para a interpretação deste livro. O livro de Provérbios não pode ser interpretado de qualquer forma. As pessoas às vezes interpretam o livro de uma maneira muito errada e acabam pensando que Deus vai inferir de uma maneira, como Provérbios está dizendo, taxativamente. Então vamos lá. Vou dar uma lidinha que vocês podem apenas prestar atenção. Olha só: usos e abusos de Provérbios. Uma coisa que vale a pena ter em mente no que diz respeito aos provérbios é que em hebraico são chamados mechalim, figuras de linguagem, parábolas ou ditados especialmente elaborados. Um provérbio é uma expressão breve e específica de uma verdade. Quanto mais breve é uma declaração, tanto menos provável é que seja exata e universalmente aplicável. Sabemos que declarações longas, altamente qualificadas, esmeradas e detalhadas dos fatos não somente são de difícil compreensão, como também são virtualmente impossíveis para a maioria das pessoas memorizar. Sendo assim, os provérbios têm uma fraseologia cativante, de modo que possam ser aprendidos por qualquer pessoa. Mas há quem abuse disso, né? Então vamos pegar um exemplo de um abuso de provérbios, de uma má interpretação. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão mais frequentemente mal interpretados. Não reconhecendo que Provérbios
provérbios tendem a ser declarações não literais que indicam a verdade de modos figurados, uma pessoa pode tomar por certo que Provérbios 16:13 é uma promessa direta, nítida da parte de Deus. De que? Se alguém dedica seus planos a Deus, aqueles planos forçosamente serão bem-sucedidos. As pessoas que raciocinam dessa maneira, naturalmente podem sofrer decepção, podem dedicar a Deus algum plano perfeitamente egoísta ou idiota. Então, se acontecer que haja até mesmo um breve sucesso, podem tomar por certo que Deus o abençoou. Um casamento impensado, né? Uma decisão comercial imprudente, uma decisão vocacional mal cogitada. Todos podem ser dedicados a Deus, mas finalmente podem acabar na desgraça. Uma pessoa pode querer saber por que Deus não guardou a sua promessa, porque foi contra a sua própria palavra inspirada. De qualquer maneira, deixaram de perceber que o provérbio não é uma promessa categórica, sendo aplicada, revestida de aço, mas sim uma verdade mais geral, que ensina que vidas dedicadas a Deus e vividas de acordo com a sua vontade têm sucesso conforme a definição do sucesso ou de sucesso feita pelo próprio Deus. Então Deus vai definir o que é sucesso. Não é eu que vou dizer para Deus: olha Deus, eu tenho esses planos, então tu agora assim embaixo e tá ok. Essa é uma interpretação mal feita disso. Confia ao Senhor tuas obras e todos os teus desígnios serão estabelecidos. De acordo com a definição do sucesso feita pelo mundo, o resultado pode ser o oposto, inclusive. Você, pessoa, não conhece a Deus, não sabe o que Deus quer para a sua vida, e ela começa a fazer planos. Olha, eu quero ter uma casa 0 km, um carro 0 km. Todo mundo quer. E é isso, ninguém está dizendo que é isso. Todo mundo quer ter coisas boas. Todos nós. Agora, quando eu torno os meus planos sendo equivalentes, ou sendo planos tais que Deus precisa os vaticinar, eu estou completamente em engano. Por quê? Porque os planos que Deus tem, eles estão expressos na sua palavra. Naquilo que Deus diz acerca da sua palavra, eu posso não só descansar, como dizer: Deus, está na tua palavra, eu descanso nisso e eu sei que tu farás. Agora, o meu querer, o que eu quero especificamente para a minha vida, e que às vezes, irmãos, desculpa, são planos extremamente mundanos. Quando se fala em mundanismo, está se falando do seguinte: uma vez o Rousseau Shedd, o Dr. Rousseau Shedd, estava ali na igreja Brasil para Cristo, e eu fui assisti-lo. E ele contou uma historinha de uma irmã que era muito rica, e que ela levava as pessoas até a sua casa, as irmãs do círculo de oração lá daquela igreja, levava até a sua casa para fazer reuniões. E muitas vezes aquela irmã ostentou o que tinha. Era errado ela ter uma casa bonita e para poder. Não, que maravilha, que bênção. Deus abençoe que ela tenha cada vez mais. Mas havia na sua postura uma ostentação por aquilo. E um dia ela estava muito preocupada que os irmãos iam ao cinema, as irmãs queriam ir ao cinema assistir um filme extremamente pueril. Elas não queriam que as irmãs fossem, essa irmã não queria que as irmãs fossem, e pontuou: olha, isso é um mundanismo. Eu vou ser o chefe, trouxe essa questão à tona. O que é mais mundano? Ir ao cinema assistir um filme que é lícito, ou ostentar um tipo de vida opulenta, porque se acha que em sendo bênção de Deus aquele dinheiro, eu posso tratar o dinheiro dessa maneira. Então vejam como a mentalidade, a questão do mundo é muito mais uma mentalidade, uma postura, do que as coisas em si, do que aquilo, as bênçãos que Deus nos dá. Nós podemos almejar uma casa boa, um bom emprego, uma boa carreira, um ministério eficaz, podemos, mas não com a lente do mundo, nos dizendo o que é eficaz, não com a lente do mundo, nos dizendo o que é importante, não com os valores que balizam o que é sucesso, que mensuram o que é sucesso para o mundo. Então nós precisamos ter cuidado com provérbios, porque às vezes as pessoas podem fazer isso, utilizar os provérbios para o seu egoísmo, para uma decisão, ou melhor, um anseio egoísta ou egoístico, e achar que Deus precisa vaticinar aquilo que as pessoas querem. A história de Jó, por exemplo, nos serve de lembrança em relação a isso, que muitas vezes para as pessoas sucesso. Se olharmos para Jó,
embora saibamos que depois Deus retribuiu as coisas a ele, a história de Jó está diametralmente oposta à mentalidade que o mundo tem acerca de sucesso, e ela também nos mostra que nós não podemos estabelecer para Deus aquilo que nós queremos, mas sim Deus é soberano e Ele estabelecerá aquilo que Ele quer. Dentro disso, dito isso, nós vamos voltar para o versículo, capítulo 22, versículo 2. Davi, releia para nós, por favor. Nós já estamos quase encerrando essa primeira parte. Pobre e o rico se encontraram, e a um e ao outro fez o Senhor. Bem, alguns vão ler isso da seguinte forma. Quero trazer aqui as interpretações que eu achei sobre isso, que eu encontrei. Por quê? Porque é um versículo muito difícil. Então nós temos primeira coisa, primeira interpretação, o primeiro tipo de interpretação é esse. Deus criou de fato o rico e o pobre e estabeleceu: esta pessoa será rica e esta pessoa será pobre. Esta é uma interpretação mais determinista, é uma interpretação mais radical, mas tem um termo que eu até anotei aqui, é um termo que eu acho que é taxativo. Deus, esse vai ser pobre e esse vai ser rico. Uma segunda proposta é a seguinte: de que Deus, neste versículo, inspirou Salomão a dizer o seguinte, a constatar de que riqueza e pobreza, ou pobres e ricos, não riqueza e pobreza, perdão, estão sendo demonstrados através do livro de Provérbios. Existe o pobre e existe o rico, isso é uma constatação, isso não tem como nós fugirmos dela. E que este versículo, ele traz também a questão da origem dos seres humanos. Tanto o pobre quanto o rico são pessoas que existem porque Deus permitiu que eles existissem. Existem as classes sociais. Agora, as classes sociais que existem, embora permissivamente, elas acontecem. Por quê? Porque pode haver, e há, uma desigualdade social. Ou seja, há pessoas que agem de maneira injusta com outras, ou há injustiças sociais, ou há possibilidades que pessoas têm e outras não, que acabam redundando neste tipo de coisa. Há pessoas pobres e há pessoas ricas. O Senhor, aos mais radicais, vão dizer: é o Criador dos dois, estabeleceu. Esse camarada vai ser pobre a vida inteira e esse vai ser rico. Eu não entendo que esse versículo esteja dizendo isso. Aliás, o versículo não deve ser usado para não se melhorar a nossa condição social, porque há pessoas que poderão cair nesse tipo de esparradela. Bem, então, já que eu sou pobre mesmo, Deus me fez assim, não vou estudar, não vou trabalhar, não vou fazer nada, e vou cair neste determinismo duro e crasso. Sou pobre e sempre serei pobre. Mas ele demonstra o versículo, sim, limites que o ser humano terá, porque nasceu em determinado lugar. Pessoas que nasceram em determinado lugar terão mais dificuldade em ter uma condição social melhor do que ali estão. 2, Deus, como controla todas as coisas, Ele vai determinar em que família eu nascerei, em que lugar eu nascerei. Então, o versículo dá mais a esta ideia de uma ação, de uma constatação, dessa realidade existencial. Ele não está dizendo que nós não devemos lutar contra isso, porque o próprio Senhor Jesus, Ele vai ser alguém que não vai dizer assim: tu és pobre e fica pobre por resto da vida. Jesus, Ele combate todo e qualquer mal social, seja doença, seja pobreza. Ele não é um revolucionário social, mas Ele vai combater, Ele não vai coadunar com isso. E todo aquele que tem consciência de quem é Deus deve lutar para que condições sociais melhores na sociedade comecem a acontecer. Deve lutar individualmente para ter uma vida melhor e deve lutar para que haja igualdade social, para que as coisas sejam igualitárias. Então o versículo, ele está constatando algo que existe. Há uma desigualdade social e Deus controla isso dentro de um limite. Sim, Ele estabelece quem nasce aqui, quem nasce ali, que família é lá, que condição é essa, que condição é aquela, mas Ele não está dizendo que é para nós estatizarmos e assim ficarmos. Outra coisa,
nós estamos sempre falando em soberania divina e responsabilidade humana. Uma outra possibilidade é essa: a irresponsabilidade, pecado e omissão humana vai ser o que vai propiciar esse desnível social, vai propiciar esta desigualdade. E mais, um último elemento também: quando nós olhamos esse versículo, nós olhamos o pobre sempre como sendo aquele que é um desgraçado e que é um infeliz. Tiago vai dizer que os ricos é que tem que lamentar. Então, ser rico, eu vi uma vez lá na casa do Davi, o Carlinhos Queiroz, falando sobre isso, né? Ele disse: olha, a pessoa que tem uma condição social melhor, ela poderá, se ela não tiver o coração em Deus, ter muitas tormentas. Se ela tem o coração em Deus e tem uma condição social melhor, ela será uma bênção. Ela será uma bênção para a igreja, ela será uma bênção para as pessoas que estão à sua volta. E creio firmemente que Deus reparte isso para que essa pessoa possa repartir com os outros. Essa é a ideia. Agora, eu posso também crer nesse determinismo duro. Deus estabeleceu que vai ter rico e que vai ter pobre, e acabou. São dois tipos de interpretação. Eu prefiro entender que a segunda está mais adequada. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu sei que esse é um tema bem complicado. Pois não. Quero só citar dois textos que eu estava aqui lendo, que é Provérbios 29:13. Vai acabar a bateria. Provérbios 29:13, que diz assim: o pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. O que acho que vai um pouquinho mais além do que o pobre e o rico, né? Porque ele diz que o pobre e o opressor do pobre se encontram, mas é o Senhor quem dá luz a ambos. E é Mateus capítulo 5 e o verso 40 e... vamos ler desde o 44. Mateus 5:44, que diz assim: eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Acho que esses dois vêm a só somar com o que tu já tem dito. Esse versículo ele não pode, meus irmãos, de forma alguma ser usado para que haja desleixo na nossa vida e a gente não melhore socialmente, e nem para alguma pessoa que é tirana, né? Existam pobres mesmo, existam ricos, e é isso aí, acabou. Não, o versículo está constatando, e ele está falando de que Deus coloca pessoas em determinadas situações, que elas nascem em determinadas situações, sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-nos de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde, doença, riqueza e pobreza, todas as coisas na verdade não nos vêm por acaso. Alguém lê Provérbios 16:33? A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a decisão. Amém. Nós já conversamos, já comentamos bastante. Eu acho que aqui não precisa fazer comentário. Mais ainda, no último comentário sobre alguém que tem uma condição social melhor, ou alguém que é rico, também, quando o Tiago fala do rico como alguém perverso, ele está falando daquele rico avarento. Isso tem que ficar bem claro, porque senão você pode pensar que há uma malignidade intrínseca em alguém ter uma posse financeira. Não há. É bênção de Deus? É. O que não pode haver uma ambição em nós em querer ter, e isso ser o alvo último da nossa vida. Mas no demais, meus irmãos, estudem, trabalhem, ganhem o máximo que vocês puderem e invistam o máximo que vocês puderem no reino de Deus. Piper vai dizer, ele diz: eu trabalho o máximo que eu posso para ganhar o máximo que eu posso e para investir o máximo que eu posso. Essa é uma das máximas do calvinismo, né? É economizar para investir na glória de Deus e não na sua própria glória, mas ganhar o máximo que se pode, ganhar e ter uma vida boa, porque as coisas que Deus nos dá são bênçãos de Deus. Tenha o melhor emprego que você puder, o melhor que faça, mestrado, doutorado, concursos, viva bem, isso é muito importante. Isso se aplica também à questão que Deus envia tanto
a saúde como a doença. O fato de por causa do pecado de doença, eu não tenho que tomar algumas precauções, ir ao médico, consultar, fazer check-up regular. Também não está ensinando isso. Claro, não ensina o fatalismo. Ensina o seguinte: nós nascemos em condições muitas vezes diferentes. Deus nos ajuda. Deus, Ele quer que nós sempre galguemos posições melhores. Deus nos ama, irmãos. Deus não é um tirano, não é um sádico. Nós temos que ter isso em mente. Agora, nós temos limites? Temos. Eu serei aquilo que Deus coloca no seu limite. Porque Ele sabe que se o Gabrielzinho de repente tiver uma riquezinha um pouquinho maior, Ele sabe como é que eu vou agir. Isso não é chavão, não, irmão. Isso é assim mesmo. Conheço muita gente que enriqueceu e abandonou o Senhor. Isso é pecado. Ou que pode ter ficado mais pobre e abandonado o Senhor também. Claro, eu não estou colocando. É que geralmente. É que sempre quando a gente chega na riqueza é que acontece, mas na pobreza. Também, a pobreza a pessoa pode, aquilo que a curva vai dizer, né? Não me faça muito rico, nem muito pobre, me dê a minha porção diária. Muito bom, Dani, que tu colocasse. Tem pessoas que abandonam pelo menos, por revolta, né? Olha, eu era bem de vida, agora não tenho mais, não é nenhum nem outro. Quando a gente trata, às vezes, a questão da riqueza, é porque geralmente o rico tem uma segurança maior dentro dos seus bens. Agora, vejam bem, meus irmãos, fazendo quase uma redundância, bem de novo. Vejam bem, nós precisamos não usar esse versículo, esse é o meu ponto aqui, para uma estagnação e parar. Dizer assim, Deus estabeleceu quem será rico e quem será pobre, ponto final, e acabou. Agora os meus limites eu tenho. Deus estabeleceu esse? Sim. Augusto Nicodemos disse lá em Canoas: há ministérios que terão alcance maior que os outros. Há pessoas que Deus abençoará e colocará eles em determinados lugares que eu não vou estar, que é da vontade dele. É da vontade dele e ele vai abençoar essa pessoa. Uma vez um irmão contou de um fazendeiro, que era riquíssimo. O fazendeiro levou ele num cantinho, assim, está vendo esse cantinho aqui da minha fazenda? Mas uma fazenda sem existência, vai andar de carro dele. Está vendo esse cantinho aqui? É o melhor lugar para fazenda para mim, porque é o lugar onde eu moro, eu fico com Deus, eu leio a Escritura. Então, volto a dizer, trabalhemos, nos esforcemos e pensem de Deus que pessoas galguem em posições sociais e tenham finanças que sejam usadas para a glória dele, para a glória e honra do seu nome. O último versículo, então, e a última parte da resposta é a seguinte. Leio toda ela. A providência de Deus é o seu onipotente, onipresente poder, por meio do qual com as suas mãos ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-os de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas na verdade não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. Leiamos Mateus 10, 29 e encerremos. Alguém puder ler? Não se vendem dois passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Que mostra cuidado de Deus nas coisas mínimas, cuidado de Deus nas coisas máximas, os limites que Ele estabelece e o seu propósito em todas as coisas. Tudo aquilo que acontece. E aqui Jesus está usando uma pardal, é uma coisa mínima, um passarinho que não tem importância, é um pássaro que não era muito importante dentro da cultura judaica, e ele vai usar coisas mínimas para dizer que Deus cuida de cada coisa, mínimas das coisas maiores, das coisas pequenas e das coisas grandes. Ele sustenta tudo. E Ele estabelece os limites de tudo para a glória do nome dele. Algum questionamento? Alguma colocação? Vamos então nos colocar em pé, vamos ter o nosso intervalo e depois voltamos. Pai amado, nós te louvamos por esse momento, tu tens falado aos nossos corações. Senhor, que nós possamos entender que tu és aquele que providencia todas as coisas. Inclusive aquilo que nós não gostamos muitas vezes. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Como tu providencia isso para a glória do teu nome. Como tu faz tudo para a honra e glória do teu nome.
Nós te louvamos pela tua providência, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, por tu ser um Deus em quem nós podemos confiar de todo o nosso coração, porque tu és bom, todas as coisas são feitas dentro do teu espectro, do espectro da tua vontade, do teu querer. Nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.